políticas do governo Bolsonaro sobre os direitos das mulheres estão sendo desprezados desde o início do seu mandato. Em 2019, por exemplo, o governo não repassou nenhum centavo para o principal programa de combate à violência contra a mulher, a Casa da Mulher Brasileira. Mais recentemente, antes do carnaval deste ano, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, lançou campanha que incentiva a abstinência sexual entre jovens, com o intuito de reduzir os casos de gravidez precoce. O mais novo ataque do governo aos direitos das mulheres é o apoio a países conservadores como os da Arábia Saudita e Rússia, e propor a retirada de alguns trechos do documento apresentado pelo México com pontos para acabar com a discriminação de gênero, a ser integrado na agenda de metas para 2030 da Organização das Nações Unidas. Para Raquel Moreno, psicóloga, militante feminista e autora do livro A Imagem da Mulher na Mídia, a postura do Brasil está cada vez mais conservadora e medieval. Porque em todos os espaços onde eventualmente se trata da questão de gênero, para começar que não se pode mais falar de questão de gênero, né? Tem que falar homens e mulheres, não é? Nós temos uma postura absolutamente conservadora, absolutamente medieval, né? E as mulheres estão na linha de frente, tiveram até o começo da pandemia, pelo menos, sempre na rua, batalhando contra o retrocesso, né? Não só o retrocesso dos nossos direitos, como o retrocesso dos direitos dos brasileiros, de modo geral, também. Um dos trechos iscados pelo governo brasileiro e sem explicações sobre o seu posicionamento é o que cita a garantia de acesso universal à educação sexual. Maria Isabel da Silva, Abel, militante na área de proteção dos direitos da criança e do adolescente, explica a importância de se falar sobre educação sexual nas escolas. Diferente do que se pensa, estudos científicos realizados na área da sexualidade humana demonstram que a discussão, o trabalho sobre educação sexual nas escolas, principalmente, não estimula a atividade sexual. Também não antecipa a idade do primeiro contato sexual e, muito menos, aumenta a incidência de gravidez ou aborto entre adolescentes. Na realidade, a educação sexual contribui para que as crianças e adolescentes tornem-se mais conscientes e responsáveis ao terem o conhecimento do seu próprio corpo e também dos seus direitos sexuais. Esse tema é de extrema importância, pois esclarece dúvidas sobre preservativos, DSTs, organismo masculino e feminino, anticoncepcionais e gravidez, e ajuda a crianças e adolescentes a identificarem sinais de abusos e exploração sexual. Sônia Correia, pesquisadora da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, na sigla ABIA, e ativista dos direitos humanos, de gênero e sexualidade, comenta que a percepção do governo brasileiro sobre o que são os direitos humanos é peculiar. Segundo a ativista, existe um desejo de purificar a vontade de cada indivíduo em relação a seu corpo e sua sexualidade. Esse governo tem uma concepção muito peculiar do que sejam os direitos humanos. E essa concepção abandona a outra face ou a outra espinha dorsal dos direitos humanos. Essa dimensão de que os direitos humanos não são apenas proteção contra a violência, proteção contra a discriminação, mas são também uma garantia do exercício da autonomia, da liberdade de associação, da liberdade de expressão, da liberdade de que os sujeitos possam se expressar e decidir sobre as suas vidas, incluído aí o seu corpo e a sua sexualidade. Há esse tom no discurso do governo que é de depurar os direitos humanos dessas dimensões que são consideradas pela ideologia que domina o governo como uma forma de contaminação, né? Outro trecho riscado pelo governo brasileiro é sobre métodos seguros e eficazes de contracepção moderna, anticoncepção de emergência. Para a pesquisadora da ABIA, a relutância por parte do governo em relação aos métodos anticoncepcionais tem mais a ver com o repúdio ao aborto do que com os contraceptivos de fato. A questão da relutância em aceitar os métodos anticonceptivos
ela está mais bem relacionada à questão do aborto, ao repúdio à ideia do direito ao aborto, do que aos métodos contraceptivos por eles mesmos. A alegação desse governo, inclusive nas palavras do chefe do Itamaraty, desde um primeiro momento, é que a pauta da saúde dos direitos sexuais e reprodutivos é meramente ideológica. Ela só serve para contrabandear o aborto. Quer dizer, eles têm repetido esses discursos. Então, isso não chega a ser uma surpresa que o governo brasileiro esteja, uma vez mais, tomando essa posição no Conselho dos Direitos Humanos. Neste momento em que os direitos já conquistados das mulheres correm o risco de serem excluídos, a psicóloga Raquel Moreno comenta que as mulheres somam a maior parte da população e que só a mobilização de todos fará com que os retrocessos não avancem. Olha, eu acho que nós temos que nos mobilizar, Tem que se mobilizar em defesa dos nossos direitos. E no caso das mulheres, nós somos a maioria da população, nós somos um pouco mais, 52% da população. Então não faz sentido, Não faz nenhum sentido que todas as entidades, todos os organismos que pretendem defender os direitos humanos não se mobilizem junto com as mulheres para que a gente faça retroceder essa postura e não permita que ela seja implementada. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.